Novembro é tempo de cheia. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, festa. Senhor São Brás, Santo Milagreiro. Rio cheio, calor. Camurupim, Surubim, Niquim, Tubarana, Pilombeta, festa do Rio. Lagoa cheia, arroz, tempo bom. Eu abro o programa de hoje com um amigo querido, um grande artista, poeta, escritor, romancista, ator, meu querido amigo Emanuel Fay, e juiz de direito, aposentado, mas uma figura extraordinária, um homem que eu tenho um respeito imenso e admiração, que recebo aqui muito feliz no nosso programa Café com Poesia. Muito obrigado por ter vindo aqui e assim, inclusive, ter aceito o nosso convite para aqui estar conosco. Eu é que fico realmente super agradecido de poder participar desta sala maravilhosa que tem dado tanta coisa boa para a paisagem literária das Alagoas. Muito obrigado. Você, com seus entrevistados, talvez seja o mais humilde, mas lhe agradeço e aceito os elogios que você teceu em meu favor, pela sua gentileza pessoal e já conhecida. Muito obrigado. De todos nós. Muito obrigado e estou aqui à sua inteira disposição para falar de bem desse nosso estado maravilhoso e desse nosso país sem comparação. Pátria do Evangelho, coração do mundo, dizia o grande Zaru. Alziro Zaru. Brasil, pátria do Evangelho e coração do mundo. E é mesmo. É mesmo. Alziro Zaru é um homem que marcou época, né? Inclusive nas mensagens religiosas, as mensagens espirituais, né? Sim, sim. E a minha mãe está com 80 e tal anos. Ela conhece o meu querido amigo Fay muito bem. Sim. E ela falava, desde garoto ela falava assim, Alziro Zaru, tem a sopa do Zaru. Era uma sopa? A sopinha do Zaru, na época, né? Ah. Hoje é uma organização internacional muito bem situada na sociedade brasileira e internacional. Olha. Até nos Estados Unidos eles têm um trabalho lindo também para os pobres americanos. Só tem rico lá não. Olha. Aqui no Brasil não se fala. A LBV produz uma assistência social em todo o país. Todas as cidades parece 2 ou 3 cidades em cada estado tem funcionando o serviço social da região da Boa Vontade. E por coincidência, é interessante a minha ligação com o Zaru, é que na época que eu noivava com minha mulher fiel companheira, a minha eterna paixão, joia da lavra de Deus que ornou meu coração. Na época que eu amava esta mulher já como minha noiva, eu via todos os dias com ela a pregação do Zaru. E aquilo me impregnava a alma de coisas boas que ele falava a respeito do Evangelho. Eu não sou espírita. Respeito todos os segmentos espíritas, são muitos. Sou católico, apostólico e romano, mas sou admirador do mestre radialista famoso Alziro Zaru. Muito bem. Meu querido amigo Fay, assim, eu chamo de muito tempo, e a sua trajetória artística, quer dizer que é multifacetada, você iniciou como ator ou primeiro como escritor? Olha, aos 8 anos de idade, eu subi pela primeira vez a um palco para fazer um médico. Aos 8 anos, fazer um médico lá em Anadia. Foi a terra onde eu cheguei aos 5 anos de idade, saí com 19. Então tive uma vida muito feliz em Anadia, desde a infância até os 19 anos, quando saí para Maceió para fazer direito aqui na universidade. E lá de Anadia,
eu tenho recordações incríveis. Inclusive a obra-prima, dizem que a obra-prima de Emanuel Fay é inspirada em Anadia, exatamente na festa de Nossa Senhora da Piedade. 2 de fevereiro. Do 2 de fevereiro. Então, comecei a ator aos 8 anos, quando subi ao palco do Olímpia Aragão, que é a fundadora do Teatro Anadiense, chama-se Olímpia Aragão. Tem lá um teatro em homenagem a ela, com o nome dela, a Beatriz em Anadia. Mesmo. Teatro Olímpia Aragão. Foi a incentivadora do teatro no meio da juventude, desde a infância minha, lá em Anadia. Ela já faleceu há uma porção de tempo, né? Mas deixou a marca indelével da sua presença física. Deve estar no paraíso, lá, juntinho com os Alziro Zaru. Mas, então, aí você iniciou nesse período? Aí, nesse período, eu comecei a sentir muita vontade de declamar poesia, de fazer algum personagem e tal, até chegar aqui no Colégio Guido, onde, na época, havia um incentivo muito grande à arte teatral, cujo mentor, por excelência, era o Hélio de Lemos França, que eu tive a tristeza de assistir sua morte na Cachoeira de Paulo Afonso. Eu estava presente na hora que ele caiu nas águas revoltas da cachoeira. Hélio Lemos França. Então, ele era o nosso incentivador de teatro aqui no Colégio Guido de Fongalã naquela época. Além disso, ele era poeta também, foi um poeta excelente, escritor, e fez uma revolução na época aqui no Colégio Guido de Fongalã, com seu talento extraordinário. Tanto assim que hoje ele tem um nome aqui numa escola, se não me engano é da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, que tem o nome dele. Ginásio, Colégio Hélio de Lemos França. É lá para, não me engano, é no Vergel do Lago, por aí. Uhum. Aí, então, após isso, você veio para Maceió? Sim. Na adolescência, mas aí ficou fazendo teatro aqui, Colégio Guido. do Colégio Guido, e depois você foi com a Linda Mascarenhas. Exatamente, eu fui convidado certa vez por um amigo meu que conhecia Linda Mascarenhas, me convidando para participar de uma peça, Meus Santos Diabinhos. Foi a primeira peça que eu trabalhei, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, e ainda era adolescente, e participei dessa peça que foi um sucesso na época, Meus Santos Diabinhos, com Linda Mascarenhas, dirigida por ela, né? Na época, no Teatro Deodoro, sucesso absoluto. Depois, por aí, prossegui com Linda Mascarenhas durante 10 anos. Olha. Fazendo teatro aqui e no Nordeste. Porque Linda era convidada para encontros regionais de teatro em João Pessoa, Teatro Santa Rosa. E fomos também a Rio Grande do Norte, um teatro muito bonito lá. Representamos também lá. E saímos fazendo teatro aí por todo canto. Muita gente até me convidou para ir fazer teatro no Rio de Janeiro. Rapaz, vai para o Rio de Janeiro que você lá deslancha. Você é um bom ator. Até que, em certa altura dos acontecimentos, eu ganhei um título aqui em Maceió, dado pela crônica teatral. Nós tínhamos aqui a crônica teatral. Tal era o valor do teatro alagoano na época, produzida por inúmeros grupos de teatro. Um dos mais importantes era a ATA, Associação Teatral das Alagoas, que era dirigido pela atriz famosíssima Linda Mascarenhas, atriz e diretora de teatro. Depois tinha o TAM, Teatro de Amadores de Maceió, que era dirigido por Braulio Leite. Se não estou enganado, Braulio Leite era o mentor espiritual e material do TAM, Teatro de Amadores de Maceió. E outros grupos, como um grupo de Pedro Onofre Araújo, que é seu amigo, nosso amigo, diretor de teatro, teatrólogo, e várias peças muito boas escritas. E daí por diante eu passei 10 anos fazendo teatro. Bati o Nordeste todo, quase vou ao Sul. Até meu irmão, que mora hoje no Rio de Janeiro,
que é escritor também, jornalista, Márcio Edmar Fonseca, não sei se você conhece, mora no Rio. Ele disse: meu irmão, venha para o Rio de Janeiro, você é um ator. Venha para o Rio de Janeiro que aqui você vai deslanchar. Minha carreira é outra. Eu gosto muito de teatro, não vou nunca abandonar o teatro amador, mas a minha carreira é de advogado. Eu quero ser advogado. E terminei sendo promotor e juiz. Também não deixa de ter um pouquinho de arte. O juiz é um comandante da arte da vida, né? De dirigir a arte da vida. Dirigir e julgar a arte da vida. E como promotor, o denunciante, o fogo que se levanta para defender a sociedade. Fui promotor durante 10 anos também. E juiz o restante da minha carreira. Agora, lembra do último espetáculo que fez? O último espetáculo que nós fizemos foi com Linda Mascarenhas, foi A Excelência, uma peça de um teatrólogo. É o Luiz Marinho. Luiz Marinho. Eu conheci. Teatrólogo. Conheci, pernambucano? Pernambucano, famosíssimo. Né? Foi A Excelência. Inclusive foi dirigida por mim. Com a turma de odontologia. Eu saí aí pelas universidades dirigindo peça. Teatro Universitário. Teatro Universitário. Eu sou um dos fundadores, com Pedro Teixeira Duarte, seu amigo também. O nosso querido Patagão. Um abraço para você, Pedro. Rapaz, você está aí em casa, talvez nos vendo. Um grande abraço para você. Depois eu vou pedir aqui o Chico para trazer você aqui, viu, bicho? Para você conversar aqui sobre a sua vida também, que é muito importante. Pedro, querido, receba realmente o nosso abraço do seu querido amigo Fai e meu também. Saudades, né? Saudades imensas. Grande Pedro. Então aí foi o último trabalho que você fez. O último trabalho foi A Excelência, direção, não foi nem como ator. Como ator foi uma peça que eu tirei o primeiro lugar de ator, depois passei a ser o melhor ator de Alagoas. Foi uma peça de um autor holandês, que eu fazia um juiz de direito, que era mulherengo. Ao invés de... Ele conquistava as partes, né, femininas, naturalmente, e era um juiz perigoso na época. Por coincidência, depois eu vinha a ser juiz. Mas eu não pensava em ser juiz, eu pensava em ser advogado. Né? Aí depois veio na cabeça promotor, depois juiz. Aí eu me lembrei, eu fui juiz já no teatro. Mas era um juiz que eu não quero ser nunca. Quero ser um juiz correto, e fui. Eu participei de um espetáculo que era a autoria do texto do Martins Pena. Martins Pena. E também era o Juiz de Paz na Roça. Juiz de Paz na Roça. Eu participei também dessa peça. Também desse espetáculo. Participei. Dessa peça. Juiz de Paz na Roça. A gente vai para um pequeno intervalo e já a gente retorna conversando com o poeta, escritor, juiz de direito, meu querido amigo Emanuel Fai. E aí no segundo bloco a gente vai tecer agora sobre a sua literatura, a sua trajetória na literatura. Correto. Já já a gente retorna. Retornando então ao nosso programa Café com Poesia, conversando com o poeta Emanuel Fai. Então agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória na literatura. Pois não. Como é que iniciou isso? Você primeiro foi como poeta, escreveu os primeiros versos, foi na escola, como aconteceu a publicação, enfim. Realmente, a minha vida literária de escritor, poeta, começou também cedo na minha vida. O primeiro poema que eu escrevi foi aos 13 anos, em Anadia. Em São José da Laje, onde nasci, em 19 de julho de 1937, 80 anos agora, havia lá um famoso bandido, na época, tipo
folha seca, né? Folha seca. Volta Seca. Volta seca. E a impressão que esse homem deixou em mim foi tão forte. E o meu primeiro poema foi em homenagem. Em homenagem não. Em memória desse bandido que era chamado Germino, na minha cidade. Aí eu escrevi o primeiro poema chamado Caba da Peste. Nasci na terra dos cabras que não gosta de brincar. No dia que não faz nada, corta o dedo com um punhal. Existia ali um cabra que se chamava Germino. O cabra era bom no gatilho. No dia que dava um tiro, se podia imaginar, 2 ou 3 capas da peste podia contar da certa que ia se enterrar. Mas isso não durou muito, pois não podia durar. E um dia o Germino ia passeando, sem pensar, que os cabas lhe esperavam para sua vida tirar. Foi quando, num só momento, os negros baixaram o fogo e viram o bicho arriar. O Germino estava morto. Ia fazer companhia aos amigos que outros dias ele mesmo ia enterrar. Ia para a cidade fria para o seu corpo a descansar. Descansa, caba da peste. Acalma teu sangue frio, pois agora não és nada. Não passas de um pavio, de um candeeiro vazio que sem gás não quis pegar. Rapaz. Maravilha. A minha primeira poesia aos 13 anos. Eu escrevi de forma matuta, com medo de ser criticado se tivesse escrito em português clássico. Né? Aí fiz fingindo que estava fazendo. Mas essa poesia, ela dita em linguagem escorreita, ela é muito bonita também. Mas ela publicou ela depois? Foi publicado na revista Mocidade. Na revista Mocidade. E declamada por todo canto aqui em Maceió, porque João Azevedo gostava muito das minhas poesias. João Azevedo foi reitor aqui da universidade e era muito meu amigo. João gostava desse poema, declamava por aí, né? Gostava também de 2 de fevereiro, declamava por aí. Alguns poemas meus, o João Azevedo gostava de declamar. Já no Grêmio mesmo, no Grêmio Tiradentes, que era o nosso Grêmio lá do Colégio Guido, né? O Grêmio incentivava muito a poesia, incentivava o teatro também já. Né? Poesia, teatro, declamação. E foi por aí que eu me introduzi na literatura, né? E tudo junto, teatro, declamação, veio tudo junto, eu fazia tudo. Né? Então, o meu primeiro trabalho literário foi esse aí, né? O Germino, né? É o Caba da Peste. Lembrando esse... Aí após... E após isso, eu fui começando a escrever poesias e publicando na revista Mocidade. A revista Mocidade parece que você encontra, não tenho certeza, mas no Instituto Histórico, quem quiser ver alguma coisa sobre Emanuel Faix no Instituto Histórico, tem lá meus livros, e eu acho que a revista Mocidade tem por lá. Se quiser ver alguns poemas meus, tem Terezinha, que era uma menina que era minha amiga da época, eu fiz um poema bonito para ela. Fiz um poema também belíssimo, em homenagem a Hélio Lemos França, que morreu na cachoeira de Paulo Afonso. Na minha presença, ele caiu dentro da cachoeira, das águas revoltas da cachoeira, e nós assistimos parados, estarrecidos, diante daquela realidade tão triste, a morte de um dos maiores poetas jovens das Alagoas. Ele devia ter 17 anos. Nossa. Jovenzinho. E eu escrevi Mar Responde, Cachoeira. Ô cachoeira maldita, foi tu que tivesse a dita do meu amigo matar? Como a sofro, como a choro, como a viva a reclamar. Se eu pudesse, com as asas bem ligeiras, com os poderes de Deus na mão, eu te parar, cachoeira, rebuliça e traiçoeira, e o meu amigo salvar. Mas tu não para, é muda, é monumentar.
Ô cachoeira orgulhosa, tu és também mentirosa, sem pudor e sem moral. Eu sei o que tu queria, era com ele ficar pro modo mais subeibante o povo de tu falar. Moço inteligente, a cachoeira foi uiar e lhe achou tão bonita que resolveu se casar, morrendo em seu frio seio, para nunca, nunca podar. Muito bem, bonito. Muito bonito. Foi um sucesso na época, tristemente, sucesso de um acontecimento triste. O João Azevedo declamava por todo canto também. Gostava desse poema, que era muito amigo do João. Né? Uhum. O João Azevedo. O Hélio Lemos. Era, o Hélio Lemos França. Muito amigo. Pai, você agora, essa semana, está participando de um evento em celebração aos seus 80 anos. Perfeito. Eu pensei, ao completar, quando ia completar meus 80, em fazer uma festa, reunir 80 amigos ao redor de uma mesa. Eu tenho um espaço muito bom na Barra de São Miguel, o espaço cabe 100 pessoas sentadas com tranquilidade, à minha disposição para fazer o que eu quiser de festa, lá no condomínio Bahamas, onde tem uma casinha. E pensei em tudo direitinho e tal, mas quando foi depois eu pensei, digo, eu vou gastar esse dinheiro com esses amigos. Muitas vezes alguns não são nem amigos, a gente convida e tal, porque conhece. O cara às vezes sai até falando, não foi bom por isso, né? Faltou isso, na hora que eu pedi a carne não chegou. Então. Aí eu pensei um bocado de coisa assim, fiquei pensando, eu digo, não vou fazer não. Aí conversando com a Cláudia de Bulhões, que tem o programa aqui. Nossa amiga querida. Exato. A gente manda um abraço para a Cláudia. Eu estive aqui com a Cláudia, e fiz uma entrevista com ela, gostei, e combinei com ela para fazer essa festa dos meus 80 anos, num espaço que seria talvez lá no ESMAL, que é nosso, né, da Associação do Magistrado de Alagoas. Ela disse, pai, mas ali é para 300 pessoas, você vai suar para juntar 300 pessoas. Hoje você sabe, cultura aqui, o pessoal não é muito frequentador, não. Nós temos quase que um grupinho quase que frequenta isso aí. Para você juntar 300 pessoas, mesmo com a minha participação, que eu faço festa também, vamos fazer num lugar menos, vamos dizer assim, menos espaço, né, para quando a fotografia sair bonita, cheia de gente. Tá? Conversa de pessoas que estão procurando fazer a beleza do encontro desse. E resolvemos fazer lá no Mar Hotel, aqui na Ponta Verde. Ela escolheu o espaço, eu concordei. E vamos lá, né, comemorar meus 80 anos, com poesias, com um pequeno almoço. Não chega a ser um jantar, um pequeno almoço, apesar de não ser de manhã, vai ser à noite, às 19h30, deve começar às 19h30. E ali então eu convidei o grande ator global, Chico de Assis, para participar da nossa festa. É uma honra, e, se possível, declamar um poema meu que lhe agrade. Passei para ele o livro Mombaça e Canto Livre, onde tem uns poemas meus. E aqui o livro. Convidei o Chico para ler um poema meu. Eu gosto muito do poema que eu escrevi para Maceió. Quando Maceió completou 150 anos, eu escrevi Maceió Sesc Centenária. Aí depois eu estive vivendo o poema agora com os 200 anos de Maceió, dia 16 de setembro. E eu então pensei, não seria interessante ativar esse poema no Sesc Centenário, porque Maceió, nesses últimos 50 anos, só tem os 3 shoppings. Não tem mais nada que acrescentar, a não ser aquela parte lá do Tabuleiro, que cresceu muito com condomínios populares e virou até um espaço universitário. Tem umas 3 ou 4 universidades lá, fora a UFAL, não é? Hoje é um bairro universitário, lá o bairro do Tabuleiro do Martins, onde eu moro. Não é? Eu moro ali na Serraria, que é Tabuleiro do Martins também,
num condomínio chamado San Nicolas. Condomíniozinho pequeno, tem 200 casas só. Sim. Mas é um sítio agradável. Eu me sinto muito bem lá, um clima muito bom. Água mineral garantida. Foi feito o teste. Água mineral garantida. Eu tomo banho com água mineral, repare só que maravilha. Dentro de Maceió. Maravilha. Aqui. E aí eu comecei a fazer, voltando à literatura, a escrever, e já tenho 13 obras escritas e lançadas aqui em Maceió. Mas o pessoal diz, rapaz, você já escreveu tantas, eu já escrevi tudo, mas se juntar todos os livros não dá um. Brincando. Aí trouxe até para mostrar a você já mostrou um, eu trouxe mais o livro que eu gosto muito. Vamos mostrar aqui. Esse aqui, que foi uma viagem que eu fiz a Israel e Palestina. Sim. Esse livro, cujo nome é Do Monte Alto, a Mensagem Eterna. Eu andei por aí, tudo conheci, por onde Jesus pisou, eu tive a honra grandíssima, não sei como agradecê-lo, de percorrer todo o percurso de Jesus em Jerusalém e adjacências, né? Uhum. Fui a Belém, né? Fui a Belém e fui a Samaria, enfim, fui ao Mar Morto, conheci toda Israel. E esse livro, diz uma amiga minha, que é poetisa também, que foi o meu melhor livro. Ela já leu quase todos os meus livros, e disse, o melhor livro que você escreveu foi esse. Porque esse aí você passou a sua alma. Sua alma está toda impregnada nesse livro. Ah, que maravilha. Toda. Quem lê o livro vê você. Vê você por dentro, né? Uhum. Uma coisa que eu queria, a gente está chegando ao final do programa, queria te agradecer muito e parabenizar por essa trajetória belíssima sua, nas artes, na cultura, na ciência jurídica, enfim. E queria terminar o programa pedindo para você recitar o 2 de fevereiro. Você recita? 2 de fevereiro, vamos ver se eu consigo, né? Porque está com tempo que eu não declamo. Mas 2 de fevereiro foi o seguinte, eu estava doente aqui em Maceió, estudava já no Liceu Alagoano, não era mais no Guido, e à noite eu saía muito para farrear, eu, Pedro Patagão, e uma porção de outros colegas. À noite, toda noite a gente farreava para danar por todo canto aí, né? Aí ia dormir tarde. Aí entrei numa depressão. Tinha mais ou menos 18 anos, entrei em depressão, 18, 19 anos. Entrei em depressão. Aí o Pedro Patagão queria ser médico já, né? Ia fazer o vestibular, disse, procura o doutor. Era um médico que tinha aqui, que era psiquiatra. Doutor, era na rua ali, na rua Formosa. Formosa não, a Rua Augusta, a Rua das Árvores, né? Ali morava o doutor, agora não me lembro mais do nome dele. Procurei esse médico, que era amigo do Pedro Patagão. Fiz os exames com ele, ele disse, seu problema não é nenhum. Você está dormindo tarde, fumando muito, né? Fuma muito. Eu cheguei a fumar 3 maços de cigarro. Era elétrico, sabe? Fumava muito. E bebia razoavelmente bem. Então, entrei na depré e o resultado é que eu sofri um pouco com isso. E numa das noites terríveis, desses 2 anos que eu passei com esse problema, eu acordei vendo a festa de Nossa Senhora da Piedade. A rua cheinha de gente e de barracas de palhas. Defronte do grupo escolar Rui Barbosa, ficavam as casinhas de refeições. Guisado de boi, pé de moleque, cocada e café de soldado quentinho na hora. Enquanto o cacho de rolete é 2 tons. Sai daqui, sai dacolá, gente que nem formiga. Gente preta, gente branca, gente escura, gente azul. Tinha gente de toda a diversidade de cor. E mestre João Mendes, trepado no coreto da Praça Doutor Campelo, gritava para seus pupilos, vamos ver, vá. E levantando o bastão de regente, rompia o dobrado que espirrava do trombone do galego Mário em notas desordenadas e confusas.
E a matutada feliz, cheirando a óleo de capim, bebia a melodia pelos olhos, pelos ouvidos, engolindo o cisne branco de boca aberta. E no centro da praça, um galpão enfeitado de bandeirinhas abrigava o leilão da Santa. Na mesa, viam-se caixinhas cheias de ovos, caixas de segredo e plantas de rosca da padaria ideal. E o pregoeiro berrando: já quem mais dei que receberá o seu lance. Tira o molde de 5 mil réis, é 7 cruzeiros, quem botou 5 não vê nem cheiro. E a festa vai esquentando. E os meus olhos de menino iam guardando maravilhados aqueles quadros que jamais se apagarão da minha lembrança. De repente, lá veio o reizado, o boi chocalhando esta meninada, que entre gritos e risadas levantava a poeira do chão, provocando o protesto das senhoras mais finas. Que coisa incrível! Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa. Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa. Uma confusão tremenda. Guerreiro de mistura com a carapeba do mestre João Mendes. E os telegramas apaixonados. Alô, alô, menina do vestido de bolinha azul, você é o broto que mais brilha dessa festa. Sem você, a mesma não presta. Assina, você já sabe. E no outro dia, dia da procissão, todos vão receber a bênção de Nossa Senhora, nossa mãe. 2 filas intermináveis formavam o cortejo santo, marianos e filhas de Maria. Eu tinha inveja daqueles homens, vestidos numa bata vermelha, carregando nas mãos uma vara com a vela acesa no alto, que nem lampião, do tempo em que a Nadia não tinha a luz da empresa do seu Liber. E lá vai a procissão. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. A festa acabou, até para o ano, se nós vivos for. Até o nosso próximo encontro.